Galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos falar sobre esse mercado hoje. Hoje foi um dia agitado, né? Teve discursos do FONC, Fed divulgando as novas taxas de juros, então o mercado até reagiu ali sobre as movimentações que teve, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí dessas movimentações do índice no dólar e no Nasdaq, qual foi a reação do mercado em cima disso. Antes, já deixa aquele like, curte o canal aí para ajudar a gente sempre a trazer coisas novas. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações toda vez que você tiver, né, algum vídeo novo, tá? Isso ajuda demais o canal. E se você quer receber os conteúdos antecipadamente, tem o botão Seja Membro aqui. Você pode ser membro, colaborar com o canal, e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Inclusive, é uma mudança que eu vou fazer, porque eu vejo que muita gente acaba assistindo os vídeos na parte da manhã, né? E à noite é o horário que a gente lança os vídeos. Então, a partir de agora, os vídeos eles vão ao ar depois da gravação, antecipadamente para os membros, e no dia seguinte, a partir das 8 horas da manhã, vai estar disponível para todos do canal. Eu acho que dessa forma eu privilegio a galera que colabora com o canal sendo membro, né? Quem não é membro vai continuar recebendo o vídeo aí logo pela manhã, fresquinho, para poder enxergar e analisar o mercado. E eu espero que dessa forma, quem puder colaborar, colabore. É irrisório, é uma quantia simbólica, apenas para ajudar a manter o canal e os conteúdos aqui para vocês, tá? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, também tem lá, vai lá, corre, a gente tem o nosso grupo na Vida de Trader, onde você tem aí os cupons, né? Tudo aquilo que você precisa, a gente está sempre divulgando aí os melhores descontos nas mesas proprietárias, tudo que tem atualizado tá ali, tá? Então, se você quiser, já seja membro aí, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês com os descontos e tudo que a gente ajuda ali no grupo do Telegram, tá? O link tá na descrição aí, corre lá e vem fazer parte dessa comunidade, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui do índice, né? Vamos começar pelo índice. Nós tivemos hoje uma movimentação interessante, né? A gente teve ontem essa subida, ontem a gente teve esse início do pullback aqui que a gente viu, né, depois daquela super alta que nós tivemos. E aí a gente ficou com algumas regiões aqui, porém, como a gente não houve uma movimentação muito clara, eu até mandei no grupo dos alunos ali do treinamento que eu estava esperando por uma movimentação de liquidez nessa região aqui em cima da máxima, né? Só que o preço não teve forças nem para chegar ali, acabou daqui mesmo, ele fez a abertura aqui na região com um gapzinho, foi pegar a liquidez ali no topo e deu a venda, né? Dando sequência nessa movimentação. Depois a gente viu aí à tarde que as falas do FONC, as falas do Fed, não refletiram tão forte assim, porque veio tudo dentro do previsto, né? Inflação sob controle, não tem previsões aí de estar mudando política de juros a curto prazo, então isso o mercado assimilou tranquilamente e o preço seguiu o seu pullback normal até a região que a gente tinha marcado ali, né? Que é aquela região ali abaixo dos 50%. E aí sim, agora no final do dia ele foi chegar nela. Então a gente tinha essa visão vendedora no índice para ele vir fazer o pullback aqui nessa região. A gente ainda continua com esse movimento do índice de volta, tá? Lembrando, ele ainda está no movimento de pullback. Então agora ele está chegando nas regiões de demanda interessantes aqui para a gente estar analisando. E aqui toda e qualquer compra, ela vai depender de alguma quebra de estrutura no movimento micro, tá? Aqui a gente está analisando o gráfico de 15 minutos. E em cima do gráfico de 15 minutos, a gente tem que olhar agora nas regiões onde o preço estiver, para a gente estar buscando por algum movimento no time frame menor, ali nos 5 minutos, 3 minutos quem usa, ou até 1 minuto, tem gente que opera 1 minuto,
para entender essa movimentação aí de uma possível reversão. Porque aqui, ó, como esse topo ele foi mais baixo que esse, isso continua sendo um pullback. Então, a gente continua trabalhando com esse range que a gente estava ontem aqui. Então, isso segue validando essa região aqui de baixo como sendo a nossa região de demanda que a gente espera o preço para buscar essas movimentações, tá? Então fiquem atentos às marcações que a gente tem, essas daqui. Se a gente trouxer para o gráfico de 15 e de 5 minutos, vocês vão ver que elas reforçam, né? Inclusive esse gap aqui de cima, ele já foi praticamente mitigado agora, né? Aumentou um pouquinho. E aqui quando a gente traz para os 5 minutos, vocês percebam que nesse intervalo aqui a gente praticamente não teve gap e a gente tem o outro aqui nessa marcação que seria o próximo alvo. Esse é o ponto ideal para a gente estar buscando aí o preço numa região barata para poder estar buscando movimentações compradoras aí nesse mercado, tá? Então tem isso para a gente analisar e é isso que a gente tem aí de expectativa no dólar, no índice, né? Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Para a gente estar aí buscando movimentações que sejam favoráveis ao lado da compra na região de demanda. Vocês estão vendo aqui olhar meio para o lado agora, porque eu resolvi fazer umas mudanças aqui e eu estou colocando agora a tela de estudo no meu monitor secundário para poder acompanhar de uma forma mais interativa aqui com a outra tela. Então acho que fica um pouquinho mais fácil para mim também fazer dessa forma, beleza? Então o índice a gente tem essa movimentação. E caso ele abra já subindo daqui, o ponto de quebra dessa estrutura é aqui, né? Onde a gente aí sim pode ver uma continuidade, tá? Ainda tem que tomar cuidado porque isso aqui ainda pode ser tratado como uma região de liquidez para ele simplesmente fazer esse movimento e seguir, né? Eu tenho aqui nessa zona aqui, ó, um order block com o fair value gap ali. Quando a gente tira o zoom, ó, quando a gente tira o zoom, a gente vê o tanto de ordem que ficou aqui. E eu tenho essa região dessa zona aqui, ó, que eu tenho que ter uma certa atenção. Deixa eu até tirar esse daqui, vou botar para cá, né? Porque aqui é que a gente precisa de atenção caso o preço suba, né? Para uma possível continuidade nesse movimento, tá? E apenas ele rompendo essa região aqui, a gente pode ter uma busca ali em cima. Lembrando que ainda temos essa região aqui, tá? Porque como ele renovou a estrutura, né? Então ele fez agora uma quebra de estrutura para baixo, ainda podemos ainda ter uma movimentação meio maluca dessa, de uma captura de liquidez e ainda assim fazer uma continuidade nessa queda, tá? Então atenção nessa movimentação. De certa forma, eu vou deixar também sinalizado aqui, né? E essa marcação aqui eu também vou deixar marcado por conta de ser uma região importante também. Certo? Então a gente tem aqui, ó, nessa movimentação de queda, a gente tem esses dois pontos aí para vocês estarem prestando atenção. E lá embaixo, né? Deixa eu só tirar esse complexo aqui para a gente esticar essa movimentação. E aí a gente tem aqui embaixo uma possível movimentação na zona compradora de fato. Então vocês precisam estar atentos a essas movimentações aí para a gente estar pensando em alguma coisa para amanhã, beleza? Bora falar do dólar. O dólar acabou que ficando meio que consolidado nessa região, né? Hoje cedo as minhas operações foram nessa venda aqui. Eu peguei essa descida, tanto no simulador remunerado quanto no teste da outra conta que eu estou fazendo. E eu tinha traçado, e aqui a gente tinha um canal, né? Que eu tinha colocado, inclusive, a galera do canal de baixa. E ó, esse canal aqui que a gente tem.
E eu saí exatamente quando ele bateu no canal. Foi 5 pontos antes do meu alvo era 30 pontos, acabei saindo com 25, né? Por isso que vocês viram lá no Instagram, deu 512, R$ 511 no teste, porque foram com 2 contratos, né? No simulador remunerado eu estou operando com um só, por enquanto, mas foi um resultado muito bom aí em ambos, tá? Então, e aqui o dólar, ó, o que a gente tem para o dólar agora? Ele já mitigou esse Fair Value Gap, agora a gente desconsidera essa região aqui. O que a gente tem agora? Nós temos uma continuidade desse movimento de baixa. Né? Ó, tenho quebras de estrutura sendo feitas. Boss e dá-lhe boss. Então agora o dólar está no movimento de baixa. Aqui a gente tem, quando a gente olha nos 5 minutos, não adianta eu simplesmente pegar essa movimentação aqui, ó, tá? Opa, não adianta eu pegar só esse range aqui, porque se eu pegar esse aí eu vou estar limitando muito. Então eu posso usar tanto esse aqui quanto aquele ali. Lembrando, tá, galera? Quanto mais você colocar alto, mais conservador você vai ser, tá? Aqui você teve uma retração de 50, então você já teve a mitigação dessa região. Então você coloca, pode até usar esse aqui de baixo. Aí vocês percebam como aqui ele trabalhou o tempo todo abaixo dos 50, né? Então olha só, ele malemar tocou nos 50%. Então sim, você pode usar essa referência aqui, tá? Não é errado, tá? Todas as referências você pode utilizar, vai do seu operacional. Quanto menor for se você usar essa aqui menor, mais agressivo é, porque você está comprando mais próximo, vendendo mais próximo dos 50%. Mas hoje foi o que funcionou, né? A gente tinha uma marcação desse range aqui e foi exatamente a venda que fizeram lá no grupo dos alunos. A gente tinha essa base aqui no meio do caminho, né, que eu até não tinha marcado no estudo porque eu tinha marcado no 15 minutos. Ele usou dessa liquidez aqui para ir até a base e depois ele deu a venda, né? E foi retestar o fundo. E agora percebam o que acontece aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouco o gráfico para vocês entenderem. Ó, a gente teve aqui uma captura de liquidez aqui e deixou um fundo duplo. E aí ele veio aqui, ó, usou a liquidez e voltou a cair. Então, é muito provável que amanhã esse dólar pode dar a sequência para chegar lá no nosso alvo final, tá? Claro, ele já está numa região barata quando a gente olha o range aqui dos 5 minutos. Se você olhar o range que a gente está agora, né, esse carinha aqui, você pode trabalhar com ele, ele está numa região barata, uma região compradora. Só que, quando a gente olha que ele não teve força para romper o topo e ele deixou um fundo duplo aqui, isso aqui meio que funciona como que um imã para puxar esse preço aqui para depois renovar a estrutura. Por que isso? Porque todo mundo que está apostando nessa alta aqui, o stop está posicionado aqui embaixo. E agora o preço está fazendo o quê? Mitigando para ir testar aquela região. Então, tem essa situação aí no dólar que vocês também podem acompanhar, tá? Então, prestem atenção nisso e compras apenas caso ele rompa essa parte aqui de cima, né? Aí você teria uma continuidade, né? Ou aqui embaixo, nessa movimentação, tá? E essa compra aqui, ela seria alvo desses pontos vendedores, que aí sim você teria a provável venda de continuidade dessa tendência, tá? Uma captura de liquidez aqui, chegando nesses pontos, tem até um Fair Value Gap do 15 aqui, que você pode até colocar, né? Que é nesse Fair Value Gap do 15 é o reteste dessa região de baixo. Então existe sim essa zona aqui que o preço pode ainda inclusive vir testar
para ir buscar a liquidez lá embaixo, tá? Então, muita atenção nessa movimentação aí do dólar, beleza? Deixa eu só fazer o seguinte aqui também, ó. Deixa eu só deixar aqui. Essa movimentação aqui também é válida, né, no caso do dólar, beleza? E vamos para o nosso Nasdaq, né? O Nasdaq, vocês viram aí, quem acompanhou o discurso, ele falou um monte e o preço acabou não saindo dessa região aqui, né? E hoje foi uma movimentação que nós tivemos aqui de continuidade. Ó. Deixa eu ativar aqui as sessões, que aí fica claro para vocês enxergarem. Nós tivemos a Ásia abrindo aqui, aí Londres capturou a liquidez da Ásia, né? E depois, quando abriu Nova York, ele fez um movimento, na verdade não a abertura, né? O pré-market de Nova York, ele fez o quê? A captura dessa região aqui da China para depois voltar no Fair Value Gap, e aqui foi a abertura de Nova York. E foi aqui que eu fiz a minha venda. Eu fiz uma venda, eu peguei bem aqui. A venda que eu fiz, eu peguei bem no pavio aqui da abertura e saí aqui embaixo. Aqui não, embaixo não, na liquidez da Ásia eu saí. Aqui embaixo. Nesse ponto aqui. Esse foi o meu trade de hoje. Só isso aqui, ó. Puf, bateu, desceu, pagou, tchau, meta do dia no bolso. E é assim que a gente tem que trabalhar. Ah, mas depois, Emerson, o preço rasgou para baixo. Paciência. Depois tivemos uma outra operação muito boa, que foi essa captura de liquidez aqui, tá? Por que que eu falo que foi muito boa? Porque a gente tinha esse alvo aqui, ó, o sell side liquidity dessa mínima aqui, que foi a metade do movimento de Nova York ontem. Tá? O teste de 50%. E percebam, ó, é bem na região dos 50%. Então, o que, que vocês têm que entender com esse tipo de movimentação? Aquilo que eu falei. Se o range que está valendo é esse aqui, eu tenho alvo pelo menos até os 50%. E os 50% era um reteste de uma região importante, né? Então, aqui você teve um novo trade que pagou a mesma coisa, pagou mais até que a primeira pernada, né? É saber o que o gráfico está mostrando, né? Você não querer adivinhar, não é, chegou aqui capturando liquidez, agora vai subir. Não, tira o zoom, olha como que está a estrutura, olha onde está os 50% dessa estrutura. Se o preço está acima dos 50%, você tem que tentar vender. Se você vai comprar aqui, o risco de stop é muito alto. Está acima de 50%, não arrisca, não faz nada. Se ele não te deu o movimento que você quer, saiba que não é hora de comprar ainda. E aqui eu tenho um dedo duro, inclusive, né? Que eu tenho esse carinha aqui, ó, que olha só, a movimentação do RSI, tá vendo, ó? Ele tá caindo ainda. E olha a hora que ele me deu a movimentação aqui, ó. A partir do momento que ele virou para cima, foi a hora que ele varreu o fundo. Aí você sabe a hora de comprar. Aí você tem o que aqui de confluência? O RSI está virando para cima. Ele teve a divergência de fundo aqui. E que divergência de fundo? Ele chegou num sell side liquidity num ponto muito importante do gráfico. Está abaixo de 50%. Tudo isso tem a compra. E ainda depois nós tivemos aí esse último, que aqui é o último suspiro dos vendedores, ó. E olha o que acontece aqui. Eu tenho esse fundo aqui e o outro fundo aqui já acima da média do RSI. Aqui foi a hora da compra, né? Na hora da movimentação de alta. Depois a notícia foi aqui, ó. Era antes da notícia. Isso que a gente está falando 2 horas da tarde, né? Que era um pouco depois da hora do almoço. Então, é essas movimentações que vocês têm que prestar atenção. O que é que o Nasdaq está nos mostrando, né? Quais são as regiões? Aqui agora, o que eu tenho? Preço fechando e o preço consolidado. Deixa eu só botar aqui no gráfico de 15 para ficar mais fácil, né? O que eu tenho aqui agora? O preço ele fez a varredura dessa região e chegou até essa. Eu ainda tenho um Fair Value Gap aqui embaixo, tá? Então tem que ficar atento nesse ponto aqui, ó,
Porque se o preço não passar daqui e a Ásia começar a cozinhar ele aqui, Londres pode abaixar e Nova York chegar aqui para depois voltar. Porque também eu tenho alvo em cima. Tudo isso faz parte dessa movimentação aqui, tá? Olha só, isso aqui eu estava mostrando. Eu tenho esse topo, tenho fundo e tenho topo. Eu tenho uma quebra de estrutura aqui, né? Essa daqui não é porque isso aqui é inside, tá? Isso aqui é movimento interno. Então eu tenho aqui uma região onde eu tenho pullback para ele fazer até esse Fair Value Gap, para depois ir aonde? No gap que ficou lá da abertura de domingo. Eu sempre falo, e eu falei hoje isso aí para um amigo, o Nasdaq, ele não deixa gap fechado, aberto, porque aqui ficou muito dinheiro, tem muito dinheiro preso aqui, ó, nessa abertura com esse gap. Então ele tende a ir buscar essa região e aí sim, quando chegar aqui no fechamento do gap, ele pode repicar e dar uma realizada boa, porque você tem realização de fechamento de gap, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Então aqui, ó, a gente já tem uma movimentação. Você tem esse FVG aqui e eu tenho o preço consolidado nesse meio. Como ele fez a varredura aqui, é esperar para ver como que o mercado asiático vai reagir depois dessas divulgações aí do Fed e os discursos do Powell lá, a entrevista coletiva do Powell, né? O mercado americano, o mercado nosso aqui foi mais ou menos. Agora é a gente aguardar como que o mercado lá fora vai reagir, beleza? Então era isso, turminha. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão, um grande abraço e até a próxima.